Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível.
O Museu das Memórias Impossíveis promove o grupo de trabalho Trauma e Memória e Interlocuções. E nesse ano de 2025, vamos nos debruçar sobre o tema das deficiências. Para trabalharmos esse tema tão complexo, pensamos ser importante formularmos algumas questões fundamentais. Nossa cultura está preparada para acolher aqueles sujeitos que não se enquadram em determinados parâmetros? Como acolhemos as deficiências na nossa sociedade? O que significa incluir alguém? Incluímos na diferença ou tentamos achatá-la, suprimi-la? Almejamos a normalização? Estamos sabendo escutar os sujeitos não somente na sua deficiência, mas nas suas singularidades? Qual é a imagem que esses sujeitos têm de si mesmos? Como se veem e como são vistos? O que temos a aprender com as deficiências? Então, gente, hoje estamos aqui com o Anderson Natanael de Lima Fagundes, pessoa negra com deficiência adquirida, 26 anos, tetraplégico, cursando gestão ambiental no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre, diretor de desenvolvimento institucional, Instituto Vidas Negras com Deficiência Importam, VNDI, diretor do Departamento de Inclusão, as Diferenças do Clube de Mães Santa Rosa, integrante do Núcleo para Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, NAPNE do IFRS, Campus Porto Alegre. Anderson, muito bem-vindo. Que bom que tu está aqui com a gente de novo e agora num espaço mais amplo. A palavra é tua. E também dizer que, gente, que os nossos eventos todos estão gravados no nosso canal do YouTube, é só ir lá. E toda a tua palavra, Anderson, depois a gente conversa de novo. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Anderson Natanael. Para alguém que tiver algum impedimento de visão, sou um homem negro, tenho cabelo black, uso óculos, tenho barba, estou com um casaco rosa e é um prazer estar com todos vocês aqui nesta noite e nessa noite fria, né, que se faz aqui no Rio Grande do Sul. Ou, né, de onde vocês estejam, e vim trazer um pouco dessa deste contexto da pessoa com deficiência, né, que me que me atravessa muito, que eu eu adquiri a minha deficiência com 18 anos, né? Até então eu era um corpo ágil para o trabalho, eu estava designado para o exército, né, pretendia seguir carreira e tudo mais, porém, né, tive um acidente e isso mudou completamente o, o meu campo de visão sobre o mundo, né? Porque até então eu era um homem negro, mas um homem negro que era um corpo hábil para o trabalho braçal, né? Por que eu falo isso? Porque hoje, em determinadas formas que o meu corpo vai ser visto na sociedade capitalista, ele ainda produz para o sistema, mas ele não produz como realmente o sistema queria que ele produzisse. E, e nesse contexto é que vem a questão, né, de eu
eu parei de sofrer um preconceito só, né? Passei a sofrer dois, que um deles é o racismo e o outro é o capacitismo. O quanto o meu corpo não é capaz, ou o que a sociedade entende ou acha que ele não é capaz, né? Porque, e daí, hoje eu trago isso com muita tranquilidade, porque, né, eu estudo, me desenvolvo, ando por diversos espaços e reivindico, sim, a, a participação, a fala, a voz, a vez, a importância, o desejo, o estar, as expectativas, as frustrações das pessoas com deficiência em diversos espaços, né? Tanto no âmbito acadêmico, quanto no âmbito político, quanto no âmbito social, em todas os caminhos, os lugares que eu estou, eu reivindico isso, né? E daí uma coisa que, que é importante, né? De nós estarmos aqui, né? Porque existe, né? Eu que tenho um passado que foi escravizado, né? E o, o, as pessoas de outra etnia, né? Têm um passado que eram os escravocratas, né? E para a gente mudar esse contexto de não ser servo um do outro, ou para que a gente rompa esses estigmas e rompa essas barreiras, a gente sim precisa falar. E sim, é, a, e daí eu identifico, mas eu entendo que tenha outras pessoas negras aqui no recinto. É, a gente tem que ter essa troca, né? Porque isso já passou, e só que daí a gente tem um sistema capitalista que ele vai dizer que isso vai nos mostrar e vai comprovar, né? Que que a escravidão só acabou nos livros de história. A gente ainda vive com ela de forma velada, aonde a gente tem a escala 6x1, onde a maior parte dos trabalhadores são negros, e em referência à pessoa com deficiência, são os serviços menos atrativos, as, as questões que, que dá para esconder ou ocupar a cota, né? Que de 40 trabalhadores, 5% tem de ser a pessoa com deficiência, né? Porém, essa é uma legislação muito nova, pessoal. Quando a gente vai ver em termos históricos, nós estamos falando aí, a pessoa com deficiência nasce de 2000 para cá. Antes, a pessoa com deficiência é só mais um ser que tá aí, que não se desenvolve como as outras, mas não tem a mesma participação, não trabalha da mesma forma. E daí tem até a questão da Lei Maria da Penha, né? Que é uma questão bem peculiar,
que abrange muitas mulheres e as mulheres negras e as mulheres negras com deficiência, que por diversas vezes acham que é cuidado, carinho, mas não. É uma série de abusos, é uma série de opressões que se, se parece como cuidado. Não, eu, eu te dou isso, mas eu te tomo aquilo. Pô. E, e daí a gente precisa falar isso, porque isso não acabou, né? Isso está emergente agora, hoje, e, e é complicado. Por que que é complicado? Porque ao mesmo tempo que existem leis, arcabouços, são coisas que as pessoas não querem falar, né? Não querem fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Debater ou trazer, ou porque cada um vai ter uma perspectiva sobre isso. E, e eu acho que daí todos vão concordar comigo que a melhor é aquela que não faz mal, né? É aquela que garante a dignidade do outro, né? Garante a justiça. E não importa a situação a qual ela seja acometida. E, e a pessoa com deficiência vem muito nesse limbo, né? Da voz dos invisibilizados, aonde a gente chega para propor, para movimentar e, e sim, é escutado, né, é atendido, porém só em até um determinado ponto. Daqui para cá a gente vai fazer da forma que a gente acha melhor ser feito. Só que isso, isso não cabe para nós, né? Não mais, não mais. Já foi o tempo que isso foi assim. E daí tem até não é uma crítica aos movimentos, a já as estruturas já colocadas, né? Mas é uma coisa que eu já escutei, né? Se vocês querem que as coisas realmente aconteçam, vocês vão à rua, né? Vão pra rua, vão lutar e reivindicar seus direitos. Daí eu fiquei analisando essa fala e pensei pra mim mesmo, né? Não, a gente pode ir pra rua, mas nós somos várias pessoas com deficiência, né? Umas tem pessoas com autismo, que tem crises quando tem muitas e muitas pessoas juntas, né? Tem a questão do banheiro, os cadeirantes, o pessoal com deficiência visual, os auditivos. E eu acho que eu tenho certeza que nós conseguiríamos fazer isso. Porém, e a sociedade que não tem deficiência? Ela vai ajudar nós com isso, porque ah, a nossa cidade não tem acessibilidade. A calçada hoje é um acho que é um dos monstros que mais me persegue, assim, sabe? Porque a minha cadeira tem uma autonomia
de, de 2, 3 horas. Porém, depende de como a calçada está. Se a calçada não estiver boa, eu vou ter que andar pela rua. Se a rua não estiver boa ou o trânsito estiver pesado, eu vou ter, eu vou demorar para chegar em qualquer lugar. E, e daí a gente tá falando de legislação que é previsto, que, mas por que que não funciona? E daí vocês podem me dizer, não, mas no nosso caso tem várias coisas que também não funcionam, né? E daí eu vou ter que jogar de novo para vocês. Mas as coisas que não funcionam, ah, impedem vocês de sair de casa, impedem vocês de andar por aí, porque quando eu não coloco rampa, eu impeço que o cadeirante vá em determinado lugar. Quando as coisas ainda são só escada, eu impeço que. E, e é isso, sabe? Como é que a gente vai chegar? Porque daí a gente tem que estar sempre ah, participando por incompleto, né? Eu vou, mas não, todo mundo vai pegar na minha cadeira e vão me botar lá pra cima e eu vou curtir da mesma forma. E, e isso me pega demais porque não, se é realmente bom e se eu realmente vou conseguir gostar, eu quero poder chegar com a minha cadeira, subir naquele determinado espaço, poder andar de um lado para o outro, poder ir ao banheiro, poder dar uma volta. Tem que comprar alguma coisa, tô com fome, eu vou conseguir, eu vou poder fazer isso. Eu vou poder entrar e sair quantas vezes eu quiser. E nisso eu trago para vocês. E também já faço uma pergunta, né? Ah, quantas pessoas com deficiência fazem parte do dia a dia de vocês, né? Porque a, e daí a gente tem um exemplo bem claro, né? Que foi a enchente aqui no Rio Grande do Sul, que teve a falta de governo, sim, mas teve o social, as pessoas muito mais integrando e levando água, uma palavra, um conforto, levando o que fosse para as pessoas que estavam nos abrigos. Então, a mudança parte de nós, né? Não parte só das instâncias maiores, porque até eles falham com o sistema, né? E, e é isso. Se a gente quer a mudança, a gente precisa dar o primeiro passo. E não é responsabilidade do outro, é nossa. Eu tenho até uma coisa que eu utilizo, que são os 3 R's, né? Que é o reconhecimento, o respeito e a responsabilidade. Porque eu não conhecia, né? Não, não. Agora eu já reconheço, né? Eu respeito aquela singularidade. Respeito. Agora eu tenho a responsabilidade de não deixar com que algo
ruim atravesse, porque eu conheço e aquilo não é mal, aquilo é simplesmente não é o padrão, é o diferente. Ah, mas o diferente merece ser excluído? Não. Quem aqui é igual? Quem aqui veio no conjunto de peças de uma fábrica? Ninguém. Ninguém veio uma peça igual a outra. Todos nós somos diferentes um dos outros. E daí, quando se fala de inclusão da pessoa com deficiência, vamos realmente incluir, né? Com a sua complexidade, com a sua, o- com tudo que a pessoa tenha para dar por completo e não ficar medindo o que ela pode trazer ou não. Assim, eu, eu abro a palavra, né, para perguntas, para alguns questionamentos e, e depois posso contextualizar mais um pouco, mas eu já sinto que eu, eu plantei uma semente e que vocês têm coisas a me perguntarem ou refletirem. Obrigada, Anderson. É muito bom te escutar. Gente, vamos conversar. Levantem a mãozinha, escrevam no chat, do jeito que for melhor para vocês. Eu queria te dizer muito obrigada, Anderson, desde já. Muito obrigada. É, O pessoal tá tímido hoje. Ó, a Ana Laura. Olha é lá. o frio. Oi, Anderson. Estão me ouvindo bem? Sim, Te agradeço muito, assim, profundamente por muitas coisas que tu trouxe. Eu trabalhei durante um bom tempo, numa equipe que tentava fazer, era um serviço de reabilitação que estava relacionado à indústria e a gente tinha que tentar incluir. Quando saiu essa lei, eu estava nesse trabalho e a gente estava tentando, fazer a inclusão de pessoas com deficiência, porque aí a lei bateu, né? E as empresas tinham que se adequar, e aí contratavam a nossa equipe para. Era uma equipe que tinha terapeuta ocupacional, assistente social, para incluir as pessoas. E aí eu acho que vem uma das questões que eu tenho vontade de te ouvir mais, assim, que eu vejo, assim, acontecer, que é uma coisa dizer, sim, nós incluímos, bem, né? A outra coisa é considerar que a inclusão envolve uma movimentação extremamente complexa e um desejo que precisa ser sustentado pelo outro, né? E que isso não é nada simples de encontrar, porque tá para além de obedecer uma lei, né? Então, a nossa grande questão nesse trabalho era que os empresários, então, eles queriam deficientes, mas aqueles que dessem o mínimo de trabalho possível, né? E aí, eu não sei se vocês. Eu sei que tu está à frente de alguns grupos, eu não sei se vocês têm dados sobre isso, assim, mas eu fico pensando que talvez tenham as deficiências que sejam um pouco mais, assim, acolhidas, né? Porque talvez desafiem menos, e aquelas que envolvem maiores desafios, né? E como eu trabalho bastante com autistas e me envolvo muito com esse tema. Eu lembro da Elaine Milman, que é minha parceira em vários desses trabalhos, falando que a rampa
tá nas mentes, né? Que as maiores rampas e as mais difíceis estão dentro das cabeças das pessoas, né? E queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, se vocês. Imagino que isso seja uma questão, né? Porque parece fácil incluir, mas na verdade a inclusão envolve uma imensa transformação do lado de quem inclui, e que isso é uma posição ética, política, complexa, que precisa de tempo, né? Que parece que não tem ainda uma trajetória no nosso país que sustente isso, assim. Talvez tu seja, né, das primeiras pessoas que está tentando, né, a tua geração aí, né, os jovens adultos que estão, a partir dessa lei, talvez, indo em busca de outros direitos, né, mas, enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. Fiz um certo convite a te ouvir mais. Só pegar já a pergunta da Sandra para ver se caminha para o mesmo lugar, daí eu respondo duas em uma só. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite especialmente a ti, né? Muito obrigada, assim, por estar podendo compartilhar conosco a tua trajetória, a tua luta, a tua defesa, né? Com esse testemunho. A sensação que dá, assim, é uma abertura. Então, não tem como não te agradecer, né? Porque acho que falar o que tu vem para falar e tu consegue transmitir, né? Abre um outro tempo na gente. Né? E como eu já falei em outros encontros aqui, eu vivi uma família com a deficiência de um irmão, né? Que hoje já é falecido, né? Então, tá me dando a oportunidade de retomar também memórias, né? Porque como eu tive esse irmão, foi um acidente de parto, né? E aí teve uma lesão cerebral grave e que determinou muitos limites, né? A partir de uma paralisia, enfim, uma paraplegia também, que ele nunca conseguiu caminhar. Mas então, só para te dizer e a todos, assim, que é um pouco movida por essas memórias, né? Que não são quaisquer, né? Que essa abertura de tempo que tu traz me emociona profundamente, né? Porque eu acho que é uma força tão grande a tua fala, mas também no sentido de transmitir, e eu vejo a dificuldade que é transmitir isso para quem não vive próximo, né? Esse testemunho, essas dificuldades, né? Então, quando esses dias eu assisti um podcast que é Afeto e Sexualidade, que estava o Vitor de Marco e a Leandrinha Duarte, eu acho. E eles falavam que eles não aguentavam mais escutar, claro que eles não têm a similaridade em função do acidente que tu teve, né, as restrições que tu vive, né? Mas aí achei interessante, não interessante, porque eu não estou muito próxima atualmente dessas questões, mas estou tentando me aproximar, discutindo, dialogando aqui. Também faço assessoria em empresas na área de RH que são empresas menores que ainda não chegaram ao número de funcionários necessários para essa entrada, né, de vagas PCD. Mas eu atendo pessoas que são familiares de, por exemplo, tetraplégico, paraplégico, né? Então, eu vejo que é muito importante os familiares serem escutados igualmente, né? Porque que tem um livro, Esperanças Equilibristas, do Crispim, que eventualmente participa desses encontros aqui, e que escreve sobre, né, essas experiências de famílias e que fala também sobre essa dificuldade, né,
de reagir diante de uma sociedade que está repleta de estigmas, né? E vou te dizer assim, porque eu acho que essa experiência, essa transmissão, essa experiência que eu tive a oportunidade de ter, essa transmissão que tu fazes, disso que tu aponta são dois preconceitos, né? A questão racial e a questão da deficiência, né? E eu acho a tua fala tão potente exatamente porque tu fala desde um lugar que muitas vezes é muito difícil fazer as pessoas entender, né? Muito difícil transmitir isso, né? Então, essa oportunidade que tu tá me dando, eu tô sentindo isso, é, é ter uma fala de quem vive isso na humanidade que muitas vezes nos falta, porque nós somos também tomadas de preconceitos, né? E quando tu fala do capitalismo, do giro rápido desse tempo, né? É, é, isso tudo parece que contribui, né? Essa agilização do tempo contribui para esse não olhar para essas questões que são também muito profundas e abrem um tempo que me parece que tira de uma precariedade, né? Porque a abertura desse tempo abre para a alma, né? E aí, o Vitor de Marco, ele dizia a Leandrinha que eles não aguentavam mais escutar falar sobre deficiência e rampas e acessos, né? Porque eles queriam escutar outras questões, né? Para com quem está vivendo essa experiência, né? Então, nesse sentido, assim, parece contraditório até, né? Mas talvez porque eles também não vivam a mesma situação de quem vive uma tetraplegia, né? Mas, então, é um pouco isso que eu pensei até esse momento. Muito obrigado. Agradeço. Ana, tem mais um? Oi, oi Oi, Anderson, prazer te conhecer. prazer é meu. Ah, eu quero fazer um recorte da tua presença aqui e da tua experiência que passa pela educação e do quanto é importante tu estar no meio acadêmico, tu estar estudando, tu não ter parado. A diferença que isso faz na vida de uma pessoa, eu acho que em termos de sociedade, se a gente pode pensar em alguma coisa, eu sempre penso muito por essa via. A minha experiência com pessoas com deficiências, ela se dá em função de um trabalho. Eu trabalhei durante algum tempo no Centro de Reabilitação Visual do antigo Hospital Banco de Olhos. Então, eu trabalhei com pessoas que tinham deficiências congênitas de visão, de perda de visão, de baixa visão e adquiridas. E uma das grandes desafios era, primeiro, encontrar pessoas que conseguissem o mínimo de educação, assim, formal, que pudessem ter acesso à escola, sabe, ao mínimo, a ler, a escrever. Acompanhei alguns projetos muito interessantes, inclusive aqui da prefeitura, né, trabalhando as questões da deficiência visual nas escolas, mas tudo muito difícil para todos, para a família, para a escola, para as pessoas, né? E a dificuldade de encontrar uma pessoa com ah, o mínimo assim de formação para ir para o campo de trabalho, para discutir a sua condição, para participar das coisas, né? Uma dificuldade enorme quando eu trabalhava com as famílias, Sandra, de que os pais desassociassem a deficiência à incapacidade, né? De poder dizer que, olha, incapaz é o mundo de lidar com essas pessoas e não necessariamente eles, né? Eu acho que essa é uma experiência e eu gostaria de te escutar, então, por essa via do ensino.
E a outra experiência que eu tenho é que eu sou casada com uma pessoa com deficiência, né, que teve também uma paralisia cerebral, e eu sei na prática, na minha vida, na nossa vida enquanto casal, a diferença que é a pessoa ter o investimento, a educação, o recurso. Eu não estou dizendo menos dificuldades, porque, né, tem muitas, mas a diferença que isso faz na vida da pessoa, inclusive para alcançar e ter espaços onde elas são escutadas, né? Se não de uma forma ah, justa e igualitária como merecem, mas que são escutadas, né? Que eu acho que isso, que todo o outro mais, Anderson, vem dessa provocação que tu vens fazer aqui nesse espaço também, né? Obrigada, viu? né? Então, pessoal, que estou muito feliz, né? E que bom que vieram essas perguntas. Começar pela da Ana Laura, né? Então, Ana Laura, e daí é um exercício que eu até te convidaria para ir conhecer o nosso núcleo, né? Na faculdade ao qual eu faço parte. Que ah, ou também o próprio VNDI, né? Que é a gente é o primeiro movimento formado por pessoas negras com deficiência. E, e a gente se estruturou assim, sabe? A questão do trabalho e do todo, né? Como é que eu vou falar pro todo que tem que aceitar aquela pessoa com aquela singularidade, porque ela também tem uma singularidade e elas se completam e elas juntas podem ir além, uma contemplando uma a outra, porque ninguém trabalha para si, a gente trabalha com o outro e para o outro. A gente não trabalha nós para nós, nós não somos a nossa própria empresa. Quem é que se produz? Não, eu produzo o meu produto, eu compro o meu produto, eu vendo o meu produto e eu participo de todo o ciclo eu sozinho. Não existe isso. Não existe uma empresa autônoma de si mesma. Eu sou autônoma, eu faço todo o meu processo e eu me alimento dele. Não existe isso. A gente precisa do outro. E daí, esse exercício que a pessoa com deficiência faz e a provocação, que é justamente tirar a pessoa, e daí é o que eu faço muito lá, mas foi estratégia da minha coordenadora, né? O Anderson, ele vai cuidar da infraestrutura de tudo que nós precisamos. Como assim o Anderson vai cuidar da infraestrutura? Se é ele que precisa do que seja mais adaptado possível. Não, ele vai cuidar disso. Que ele sabe exatamente o que não só ele precisa, mas o que cada um de nós aqui necessitamos, porque ele é o que tem a maior dificuldade para acessar tudo aqui. E daí eu me pego ensinando uma pessoa a como abrir e fechar uma janela. É uma janela antiga, mas eu observei. E ao invés de, não, mas ele não consegue fazer, mas ele sabe instruir alguém que vá fazer. Porque todo mundo tinha medo de pegar nessa janela. Essa janela vai quebrar, essa janela. Não, não, essa janela não vai quebrar. Olha só, eu vou te explicar como é que se faz. Tá, mas como é que tu vai me explicar como é que se faz se tu não consegue vir aqui fazer? Porque eu observei, eu sei. E é possível, e só que as pessoas têm que se permitir. E daí
Daí vem a parte complicada, né? Que a gente nega, 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 mas a gente sempre aprende com o outro. Qualquer coisa, a gente sempre tem para aprender com o outro. Agora, acho que eu respondi, Sandra. Sandra, gostei mais ainda. Eu peguei um trabalho para fazer, era para apresentar um programa social, né? E daí eu apresentei o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que é pessoal, recebi a minha casa, minha vida, né? E tenho a dignidade de ter meu lar, minha casa e muito feliz por isso. Porém, teve uma ao ir apresentar esse trabalho, eu pesquisei, eu fui me apropriar desse conceito porque eu queria identificar e queria apresentar pessoas com as minhas características, né? E daí eu até fiz essa provocação para as meninas, né? Aqui no começo que a gente se reuniu para conversar. Se vocês, qualquer um de vocês, tentarem abrir o Google agora e botar família negra com deficiência, vocês não vão encontrar imagens. Podem tentar. Eu até convido vocês. Porque, gente, porque não é uma coisa que se pense no imaginário europeu ocidental, ou, enfim, que isso seja possível. Mas não só eu, como tem várias outras pessoas aqui mesmo no Brasil que vivem isso diariamente. Então, a gente pensar que precisa de algo além, que ainda vai vir. Não, pessoal, o que a gente já faz e tem aqui conosco o possível para mudança. A gente não precisa de algo além. A gente só precisa realmente encarar ela de frente. E, e é isso, sabe? Porque não precisa inventar ciência. E agora, não sei se eu respondi, Sandra, mas se eu não respondi, pode me retomar novamente. Agora, a da Ana Maria, né? Estar no meio acadêmico e bato para te dizer que foi um desafio. Por que que foi um desafio? Porque, primeiro, aconteceu exatamente isso que eu falei, né? Sobre o capacitismo, né? Porém, depois de um determinado tempo, que eles viram que eu me apropriei mesmo do conhecimento e de estar com eles e de movimentá-los, eles falaram, não, Anderson. Só que ainda fica a imagem do super-herói. E daí eu tiro isso, porque isso não é justo com com as outras pessoas com deficiência que estão entrando hoje no instituto, que são meus colegas que estão comigo. Eu não sou nenhum herói, porque senão eu tenho. Todos eles têm que bater a mesma meta que eu bati. E não é isso. E cada um é um. Cada ser é um ser. Cada especificidade. E nós somos tetraplégicos, completamente diferente um do outro. Características,
um congênito, né? Nasceu com- já com a deficiência, outro adquiriu por doença e eu adquiri pelo acidente. E daí o exercício que é que daí dificulta um pouco os professores, né? Mas a gente não se cansa de fazer isso, né? É que existe o plano educacional individualizado. Isso é para cada um, para cada determinada matéria, para cada método. Então, mudou o conteúdo, muda a forma de ensinar. Mudou a matéria, muda. E não importa. Ah, vamos criar 10 planos individualizados para uma pessoa. Sim, cada coisa ela aprende de um jeito. E- mas é um exercício muito difícil. Não, sabe o que que é difícil? Difícil é a gente dizer para essa pessoa que ela não pode estar aqui porque ela não aprende como todos. Isso é difícil. Agora, criar, movimentar, e é disso que se trata a educação. É disso que se trata. A sociedade é disso que se trata o que nós estamos fazendo aqui. Por mais que eu ache isso muito bonito, muito enfático, e é assim que tem que ser feito. Ah, mas as pessoas. E daí eu tô para falar para vocês que até mesmo aquelas pessoas resistentes a, ao, a não aceitar as mudanças, elas ainda entram e de alguma forma se modificam, porque nada é estático, nada é estático, tudo se transforma, tudo dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo do tempo, tudo se transforma. E, e é assim, sabe? E daí eu trouxe também a questão do mundo, né? Aí que ele precisa. Não é nós que temos que caber dentro dele, é o mundo que precisa se ajustar a todos os nossos corpos. Ele pode achatar, ele pode, porque tem lugar para todos nós. Ponto. Gente, gostei. Vamos lá. Venham. Perguntas, mais perguntas. Não. Vamos lá, pessoal, vamos conversar. Se não vamos fazer pergunta, vamos conversar, porque este é o nosso momento, né? E daí tem uma coisa que quero já ressaltar também. Luciana Viegas, presidente do VNDI, J. Marques hoje, né, que tem acompanhado ela mais direto. Gabriela Guedes, Yara Leone, Akin Silva, toda essa galera que é da diretoria, que são autistas, que tem suas peculiaridades. O, o que a gente aprende junto e o que eu aprendo com eles e o que eles aprendem comigo é assim surreal, sabe? E o que a gente leva um para cada vida do outro, assim, e na troca, às vezes a gente fica assim que a gente nem consegue descrever o quão bom é isso, sabe? Porque
É um desafio, é um desafio. A gente sabe que a gente pode ver a mudança não acontecer, mas a gente plantou a semente, plantou porque tinha que ser plantado, né? Teve outros antes de nós que caminharam algum passo para que a gente pudesse estar aqui, e hoje a gente caminha esse passo para que essa diferença vá além, vá para outros, né? Anderson, a Maria Lima escreveu no chat, vou ler aqui. Como se dá as relações interpessoais, envolvimentos com pessoas ditas normais? Então, pessoal, este é um movimento que a gente precisa ter bastante cuidado, porque, e daí até quem me fez o convite, aí eu demorei um pouco para aceitar, mesmo a gente já tendo, já tinha o primeiro contato, porque às vezes este espaço, como foi aberto para fala e para troca, às vezes não, às vezes eles querem manipular o que a gente tem para dizer, querem nos montar de uma determinada forma e de uma. Ou tu fala só isso e tá bom. Só que não. Todos nós aqui somos seres complexos. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa para dizer, muita coisa para refletir. Agora, pensem comigo. Se eu viesse aqui só falar de uma determinada questão e a gente ficar só em cima disso, sem abrir, porque eu trouxe leis, eu trouxe contexto, tem a questão de acessibilidade universal, entende? A questão das relações interpessoais, mas se a gente for posto numa caixinha e essa caixinha não se movimentar, não faz sentido, entende? Ficar é algo que não cresce, é algo que não vai para além, fica estático e não é isso que a gente quer. Quando a gente se propõe a vir nos espaços, a gente quer criar possibilidades, quer criar parcerias, quer poder ir além, quer, olha, a gente está nesse trabalho aqui, mas a gente pode ir, né? Que nem eu vi a moça da ditadura, a moça, que passou pela ditadura falando. E tem uma coisa, pessoal, que eu não trouxe, mas é muito peculiar, aonde é que estavam as pessoas negras e as pessoas negras com deficiência no meio da ditadura. O que que se tirou disso, né? Porque tem um apagamento aí. E daí não estudei isso a fundo, isso não. Mas vocês sentem que falta algo? Aconteceu alguma coisa com essas pessoas, mas falta. Onde é que tá? Não sei. Não sei, não sabemos essa informação. Mas tinha gente lá. Pode. Jaime, É a pergunta do Jaime. Oi, Jaime, tudo bom? Pode perguntar. Oi, Anderson. Tudo Muito bem? bom, muito bem te ouvir. Ah, eu acho que essa última questão que tu levantaste assim é interessante assim porque embora a gente tenha trabalhado com
testemunhos do período da ditadura. É interessante que, quando trabalhamos isso há 10 anos atrás, mais ou menos, a questão da repressão, da violência contra os movimentos negros passou batido, né? Pouco trabalhamos isso na clínica, no Clínicas do Testemunho, o que me chama muito a atenção, né? Como efeito do recalcamento disso no lado social e na história. Bom, mas enfim, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: ah, trouxeste vários elementos que me parecem bem significativos, mas eu gostaria de ouvir de ti o que deu a ti e a muitos outros condições de não se deixar reduzir como pessoa à deficiência. Porque, de um ponto de vista da normatividade social, é muito fácil, né, reduzir a pessoa à sua deficiência. Então, na tua luta, e mencionaste várias coisas, mas gostaria de te ouvir nesse sentido, assim, o que de mais importante tem havido na tua vida para poder se posicionar como pessoa, como sujeito, como buscando realizações e não se deixar reduzir às deficiências? Então, a- a- até a Maria Lima podia dar um esboço, porque ela tem até um pouco de medo de mim. Pessoal, a Maria Lima é minha progenitora. E, mas sim, ela até antes da deficiência, ou com a deficiência, a questão de poder falar. E eu sempre fui muito teimoso, muito, muito teimoso. Então, ah, esse é um exemplo que eu vou dar, né? Tem pessoas mais velhas na família que faltavam o respeito e eu respondia. Eu respondia. Por que que eu respondia? Não é porque ele é mais velho que ele pode faltar o respeito comigo. Não. Eu devo respeito a ele, devo. Ele deve respeito a mim, deve. Não é porque ele é mais velho que ele vai faltar o respeito comigo e eu vou ficar quieto. Não. É um. E ah, tipo, a estrutura que eu recebi e como eu me desenvolvi. E, e pessoal, a educação tá muito imbricada nisso. Por que a educação está imbricada nisso? Porque quando eu busco e não acho, ou sei que existe e não encontro, isso me, me, me deixa ansioso, ou não, não é possível. E daí até um pouco revoltado, por isso que ela tem medo de mim. E daí eu sou ativista social, né? E, pessoal, não existe uma pergunta sem resposta. Ah, a não ser quando a gente vai, é, Deus, ah, as questões para além, né? Mas quando a gente trata do ser humano, a gente procura e a gente acha alguma coisa. Não, a gente não encontrar nada, ou o mínimo alguma coisa, é muito estranho. É estranho. E daí eu me revolto, daí eu tenho que ir para psicólogo, daí eu tenho que ir para POA, entende? E daí eu me questiono várias vezes, e às vezes nem tem a ver comigo, tem a ver com a própria situação.
mas a inquietude, e daí eu acho que isso é transgeracional, pessoal. Porque da mesma forma que vocês estão aqui me ouvindo, também em outros momentos aconteceram isso com outras pessoas, e é isso que nos move, sabe? Porque, claro, se não tivesse ninguém me ouvindo, eu ainda ia continuar revoltado. Mas como ter vocês me ouvindo, eu fico feliz da troca e de a gente poder construir. E eu acho que é isso. Não, porque se for para ir para outro, eu nem sei para onde tem que ir. Eu só sei que eu tenho uma sobra de revolta e outra de indignação e vamos junto. Pode perguntar, Dani. Oi, Anderson. Eu gosto muito de te ouvir, fico pensando em muitas coisas, e essa última fala, agora, antes da pergunta do Jaime, de tu falou, né, de que a gente tem que abrir, né? E aí eu pensei, então eu vou me aproveitar e vou perguntar para o Anderson. Eu sou uma trabalhadora da cultura, Sim, então me interessa muito, né, pensar, porque na verdade assim a gente discute coisas que são realmente muito importantes, que dizem respeito às rampas, por exemplo. Hoje eu sim, aprendi de ti aqui que a gente tem que continuar brigando pelas rampas, né? com Diferente do relato certeza. que a Sandra nos trouxe ali, eu entendo o pessoal, mas agora eu quero continuar brigando pelas rampas. Mas também eu queria, de repente, ouvir de ti assim, como é que anda a questão da cultura? Porque são pessoas que também precisam se divertir. Cultura no sentido dessas produções, né? A cultura é muito mais ampla, me desculpem, mas é para trazer para esse termo, porque também faz parte da vida, também é um direito, o direito à cultura. E eu só vou comentar um caso aqui que acho que se enquadra na tua vivência, e até para perguntar se as pessoas se dão conta disso. Eu vi recentemente uma questão sobre o cinema, e a provocação era: vocês já viram em que posição da sala do cinema fica aquele lugar reservado às pessoas que estão na cadeira de rodas? Vocês acham que é possível assistir e desfrutar um filme com aquela proximidade daquela tela? Eu não consigo, né? Tem aquela coisa, a gente quer sentar no meio. Eu acho que todo mundo deveria poder sentar no meio. Mas, enfim, é só um caso que eu queria citar, mas eu queria te ouvir sobre isso, porque ah, circula muito por aí a questão da representatividade. Mas eu acho que precisa ser mais do que isso. Eu entendo que as pessoas têm que estar inseridas, mas enfim, uma questão geral assim que eu queria te ouvir. Como é que andam as coisas em Porto Alegre, ou dos lugares que tu escuta? Ou até que mensagem tu poderia dar para os produtores culturais, sabe? E que mensagem é essa que eu queria ouvir de ti também, como trabalhadora da cultura? Obrigada. Então, pá, tu tocou num ponto que eu sou usuário e gosto muito, né? Eu amo música, a cultura, e tudo que. Tô pra te dizer que teve uma sala de cinema que eu gostei demais de assistir, mas isso foi em Brasília, que ao invés de ser lá na frente do telão, é bem assim, na parte superior, logo quando entra, assim. Porém, todo mundo que entra, quando passa pela cortina, assim, faz luz. Tu fica assim, não, não, para de entrar gente, vamos. Mas estar na frente da tela é um exercício exatamente exaustante, porque tu fica exatamente nessa posição que eu tô fazendo agora aqui. E o barulho é muito alto, muito, muito alto. A, a minha mãe gosta muito de assistir, de ir ao cinema, assistir filme. E tem coisas que me incomodam, porque é questão de posição. E sabe que eu estou estudando sobre acessibilidade no meio ambiente. E os meios ambientes que são mais acessíveis, por mais que digam, não, acessibilidade é caro, pessoal.
Acessibilidade é estratégia. Por que que a acessibilidade é estratégia? Porque ela é feita para todos. Todo mundo que for utilizar vai poder. E não importa se anda, se não anda, se levanta, se não levanta, se vai se arrastando, se vai deitado. E, e é disso que se trata. Porque se eu faço algo estrategicamente pensado, é uma coisa que vai ser boa para todos. E, e daí, nessas unidades de conservação, tu, só que, né, em outro parâmetro, né? Na, em Foz do Iguaçu, lá nas cataratas, tem elevador. Tem elevador justamente para as pessoas que têm impedimento de conseguir visualizar, mas elas podem entrar dentro deste elevador e ver lá de cima a queda das águas. Eu fiquei mega feliz e querendo ir, porque é, a experiência e quando a gente pode adentrar esses espaços, tu, e daí tem o capitalismo, né? E diz assim, não, o melhor, o melhor turismo é para pessoa com deficiência, porque ele vai pagar mesmo, ele quer ver mesmo, ele vai ficar mais tempo, ele vai gastar o dinheiro, porque cada experiência e cada momento é importante. E por mais que eles tenham essa visão, a gente quer aproveitar da mesma forma que todo mundo. Cadê a da cultura? Oi, tô aqui. Tá aqui. E daí, uma das coisas que estão fazendo nos shows é o que até na teve a moça, não, que cantou em São Paulo e teve uma fusarca na área de acessibilidade. Por que teve uma fusarca na área de acessibilidade? Porque até que enfim construíram algo realmente acessível, que as pessoas com deficiência conseguem ficar na altura do palco e assistir e contemplar o show da melhor forma. O que que aconteceu? As pessoas sem deficiência invadiram o espaço. Mas entende que foi algo pensado estrategicamente. Faltou segurança, faltou regulação, mas foi algo que realmente foi benéfico, entende? Mas e é isso que a gente tem que procurar fazer, entende? Olha só, vamos pensar estrategicamente. E daí uma coisa que agora estudando a questão da acessibilidade, pessoal, busquem as pessoas com deficiência, busquem usuários das coisas, porque nada melhor de quem realmente faz o uso do recurso para dizer, olha, não, melhor é assim, não, melhor é assado. Não, que nem vocês a questão da rampa. Ah, eu não aguento mais ouvir rampa. Mano, enquanto o mundo for mundo, a gente tem que botar a rampa até para ir pro céu. É isso. Anderson, já que a gente está conversando aqui, queria te dizer que eu li um artigo esses tempos, eu achei, eu acho que não sei se é esse, botei ele no chat, sobre a questão dos negros na ditadura, e tinha um projeto dos militares para acabar com todos os movimentos negros, né? E tem documentos, tem provas. E queria te Olha aí. contar também que quando eu trabalhei uma época lá na Amazônia, eu escutei um homem que era um indígena desaldeado,
que em uma época foi militar durante a ditadura, e ele participou, e isso ele contou com muito sofrimento, que eles foram mandados, ele era de baixa patente, né? Eles foram Uhum. mandados para torturar um grupo de pessoas da Umbanda, sem nenhum motivo, a não ser que eles eram dessa religião. Não tinha nenhum motivo assim de. Bom, Entendo. nenhum motivo além disso. E Não, ele é. ficou horrorizado com o que estavam fazendo com as pessoas. Ele me contou com muito sofrimento isso. E ele ficou na dúvida entre torturar e ser torturado, uma dúvida horrorosa, né? Então, só para te dizer que a gente sabe muito pouco, mas a gente tem Eu, esses relatos de que era uma política de Estado na ditadura acabar com o movimento negro. Isso está documentado, eu posso te mandar algumas coisas depois, se tu quiser. por favor, vou, vou ser grato. E daí também tem a questão do branqueamento, que não deu certo no Brasil, né? Que a, a busca dos alemão, do povo alemão, para tentar branquear né, no tempo do colonialismo ainda, né? E não deu certo. Mas tem um trabalho que eu vi agora recentemente, e amanhã eu vou participar de novo, que está acontecendo no Instituto Federal, que é a promoção da saúde da população negra, e daí estão levando palestrantes assim para falar sobre, né? E a última que teve foi voltada à questão histórica, né? E o pacto da branquitude e apagamento, sim, racial ou hegemonia da raça. E daí, pessoal, uma coisa que eu fiquei muito abismado que se perpetua pensamento de Hitler, né? De uma raça hegemônica. Eu fiquei maluco, que eu achei que isso era só lá naquela época só. Mas daí eles falaram que culturalmente, né? E, e a minha professora também trouxe isso, né? Que a ditadura acabou, né? Acabou a ditadura, acabou. Porém, os próprios ditadores, né? O que aconteceu com eles? A, a cultura, o que que fez para mudar a cultura deles? Porque eles eram violentos, né? Eles não foram mortos, a vida para eles continuou. E foi transgeracional a família, né? A questão da violência. E o que o Brasil fez, né, para remediar, ou sei lá, né, ah, em termos de, não, vamos deixar de ser violentos, né, vamos ter uma cultura de, sei lá, com menos violência, não. É, daí a gente, e daí foi uma coisa que eu falei para os meus professores, né, que eu tenho medo que porque eu tive um colega que falou que a ditadura foi só um regime organizado. E daí eu fiquei assim porque
para os movimentos estudantis ou para quem era preso ou estava sem documento, ah, tu era impedido de chorar, né? Se tu chorasse, tu apanhava. Mas se tu tá com medo, se tu não fez nada errado, e se tu tá chorando, por que que tu vai apanhar? Entende? E daí tu vê a massa da direita crescendo mundialmente. Mas não é a direita. Não é a direita violenta, é a violência. Porque hoje ah, eu tenho mais medo da guarda municipal do que da brigada. Porque a guarda municipal tem atirado nas pessoas. A gente viu uma deputada federal, né, tomou uma saraivada de bala, sendo que estava num protesto pacífico, mas até que ponto a gente regula a segurança pública, né? Pessoal, eu sou a pessoa que vai dizer que a gente tá ficando sem tempo. Alguém quer fazer alguma consideração final, algum comentário? Ainda tem alguma uma última questão? Já vou encaminhar um convite também para o próximo, que vai ser com a Ilana Katz e com a Carla Garcia, no mês que vem. Todos convidados. Anderson também, se tu puder participar, seria legal. Acho que a Luciane abriu o microfone, fiquei com a Só impressão. queria colocar assim, que eu gostei muito, né, de te escutar, Anderson. Acho que as tuas questões são fundamentais assim para a gente se repensar também, né, no espaço social, né? Que posição a gente ocupa, que lugar que a gente, de alguma maneira, constrói, né, para produzir encontro, né? E acho muito importante essa perspectiva que tu fala do movimento, né? Tanto no sentido daquilo que pode se transformar, quanto da organização, né? Porque é muito diferente assim essa perspectiva da participação e da transformação a partir de estar próximo, organizado, né, dos lugares de decisão também, né? Eu acho que eles vão podendo trazer um olhar para a cidade, né? E para construção de laço, assim, né? Muito potente, assim, muito importante. Eu tenho algumas experiências de trabalho com pessoas com algumas deficiências e eu acho muito legal, né, que a gente possa produzir a transformação a partir do saber delas, porque é um saber novo, né? É um saber que não está colocado, né, o tempo todo e que é isso que tu diz, né? Que vai construindo uma perspectiva de. Achei muito legal quando tu traz a dimensão da estratégia, né? Porque eu acho que isso faz com que, bom, como se pode ser ouvido, como que se vai atingir uma dimensão de transformação. E fiquei muito feliz de te ver tão engajado nesses movimentos, assim, achei muito legal. É um Eu, eu, agradecimento. eu que agradeço a participação e estar com vocês. Ah, tipo, é que segunda-feira é bem puxado, né? Eu tenho terapia, saio da terapia. Pô, onde é que eu vou? É, aquática, terapia aquática acaba com a minha vida. E, mas eu quero sim fazer uma força porque é muito bom estar, dialogar e levantar. E a troca, né? A troca é o que a gente
é onde está a diferença em tudo. A tua fala, Anderson, é de uma dignidade, de uma dignificação impressionante. Queria te dizer isso. E só para terminar, acho que aqui, ó, o Luiz Augusto Washburger escreveu: nosso lema é nada sobre nós sem nós. É isso aí. E daí tem um que eu tô cultivando muito, que, e que é muito essencial, que eu sou um, mas não sou só, né? Eu carrego uma infinidade de histórias, de pessoas, de relatos comigo, né? Porque é, é, é partindo disso que eu me construo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Anderson. Obrigada a todo mundo. Continuamos Obrigada, até boa mês que noite. vem, gente. Até. Boa noite, obrigada. Tchau.